Oi, meus queridos, bem-vindos a mais uma aulinha de controle de sistemas, tecnologias e dispositivos. A aulinha de hoje a gente está começando uma série, né? Vão ter várias partes, tá? Hoje é a parte 1, que a gente vai falar realmente sobre controle, né? Porque essa nossa disciplina aqui, ela é muito extensa, né? Ela não é só controle. A gente chama de controle de sistema, mas ela tem muito material em volta, tá? Tem toda uma parte de instrumentação. Então, as nossas aulas agora vão ser assim, ó. Então, vai ter uma aula que vai ser a parte 1, parte 2, parte 3. Elas não precisam aparecer em sequência, né? A parte 1 vai vir agora, vai vir hoje, e a parte 2 pode vir na próxima aula, pode vir depois, porque eu posso intercalar com assuntos das outras partes da disciplina, tá? Bom, então vamos lá. Então, aqui falando sobre um pouco da origem do controle de sistemas, né? Antes, definindo de onde é que vem a palavra sistema. Então, a palavra sistema veio dessa palavra aqui, sei lá como é que fala isso, sinistanai, tá? É uma palavra grega, que a tradução pode ser funcionar junto ou alguma coisa parecida com isso, tá? Então, o sistema é uma combinação de diferentes componentes, né, que eles vão atuar juntos como se fossem uma coisa só, né, para realizar uma dada tarefa. Beleza? Tá. Bom, aí nessa parte histórica tem esse cara aqui, Ctesíbios, não sei qual é o nome dele, que é lá de Alexandria, né? Ele viveu de 285 a 222 a.C., quer dizer, os primeiros sistemas de controle, né, tem 2.300 anos. Beleza? Então não é uma coisa de agora, da nossa era, não é, tá? Então esse cara, uma das coisas que eles falam, não sei porque isso é importante, que ele é um filho de barbeiro, né? Acho que ele até automatizou algumas tarefas do pai. Dizem que ele era matemático, físico e inventor, né? E aqui tem algumas das invenções dele, né? Essa primeira invençãozinha aqui, pô, desculpa, gente. Isso aqui é um órgão, é um teclado, esses tubinhos aqui, né, por onde vai fluir o ar, né, e esse fluxo do ar é gerado através de um sisteminha hidráulico aqui, ó, que ele usa água para bombear o ar aqui. Então, como é que é isso? Vocês nunca viram tem igrejas antigas, tem esses órgãos, eu não sei como é que ele se chama em português, mas em inglês é pipe organ. Pipe é porque tem esses tubos aqui, né? Esses tubos de ferro ou de alumínio, não sei lá, de metal, né? Que por esses tubos que sopra o ar, quando você aperta a tecla, sopra o ar através desses tubos. Tem um som maravilhoso, né? Se você nunca ouviu, então você procura na internet pipe, né? Pipe organ, que talvez apareça algumas amostras do som disso daqui. Você é muito legal. Bom, então o que ele fez foi colocar um sistema hidráulico para gerar o fluxo de ar, né? Acho que ele gostava dessas coisas de hidráulica, né? Porque aqui tem outro, ó. Esse aqui realmente é o que o pessoal fala dele, né? Isso aqui é um relógio de água. A ideia do relógio de água não é deles, é mais antigo,
né? Mas o que ele fez foi transformar esse relógio de água aqui funcionando direto por um ano ou mais, né? Então ele fica funcionando para sempre, né? Então é o seguinte, aqui tem um reservatório de água, essa água enche esse outro reservatóriozinho aqui, ela enche esse outro com a quantidade, o fluxo de água que tem aqui é preciso, porque ele vai levantar uma boia, né? Esse vai levantar uma boia e essa subida da boia corresponde à contagem do tempo. Então é uma coisa bem precisa, né? Então essa água vem aqui, enche esse troço, né? Aí uma boiazinha vai levantando, não sei se você consegue enxergar aqui, tem um bonequinho aqui com uma lança, né? Então provavelmente aqui tem essas marcações aqui, tem a ver com a hora, e ele está apontando para essas marcações. Então esse bonequinho vai subindo e vai apontando, quanto mais água tem, mais ele sobe, né? Então a quantidade de água que vai tendo aqui são o total de horas que vai passando. E o que ele fez, né, o Ctesibius, foi fazer com que, bom, aí quando isso aqui encheu, ele tem que despejar, então tem uma torneirinha aqui, então quando despeja a água, ela vem para cá e se perde, e o cara tem que vir aqui e encher de novo. Alguém tem que vir aqui com uma garrafa e encher isso aqui, uma jarra, encher esse troço aqui, ou botar um cano aqui, sei lá. O que ele fez foi gerar um sistema automático que a água vai sair daqui e chegar até aqui em cima de novo, enchendo esse recipiente aqui. Então ele usou umas técnicas de sifão, né, que deu a ele o título do primeiro engenheiro do planeta Terra, pelo menos nessa nossa história que a gente consegue contar, né? Antes disso, não sei, sei lá, tem outras histórias que o pessoal conta por aí. Provavelmente deve ser mentira, né? Mas não interessa pra gente agora. Bom, então o sistema, né? O sistema é uma parte do universo que a gente escolhe para estudar. Então aqui, ó, temos o universo, uma parte, né, que a gente quer estudar. Então, essa parte pode ser, por exemplo, um recipiente com água, pode ser um forno a gás, pode ser uma antena, um braço robótico, um carro, um avião, um foguete, um chuveiro, ferro de passar roupa, satélite, estação espacial, um rover em Marte, o sistema do corpo humano, e por aí vai, né? Então, o que o engenheiro de sistemas, ou engenheiro de controle de sistemas, ele tem que saber muitas coisas para fazer a análise do sistema e desenvolver uma automação para ele, né? Então, além da dificuldade da própria teoria do controle, tem a dificuldade de você interpretar cada uma dessas áreas que está envolvendo aí o sistema que você vai querer estudar, que você vai querer controlar. Então, controlar um sistema é agir sobre esse sistema. Então, controlar um sistema é atuar nesse sistema para obter um resultado arbitrariamente específico, para obter um resultado que você quer, que você escolheu, né? Arbitrariamente especificado. Mas o que é isso? Pô, quando você manda o teu ar-condicionado gerar uma temperatura de 20 graus centígrados, o que você está fazendo? Você está especificando arbitrariamente o que o sistema tem que fazer. Então é isso aí. Então, controlar um sistema é agir sobre esse sistema. Bom, então a gente já viu que o nosso sistema é uma parte delimitada do universo, né? Então a gente vai escolher aquela parte ali para estudar. Então,
já sabemos que isso aí está delimitado. Agora, a gente precisa definir as grandezas de interesse daquele sistema que você delimitou, né? Então, as grandezas, por exemplo, em um recipiente com água, quais grandezas que você podem te interessar ali? Por exemplo, o nível da água, a temperatura da água, não é? São coisas que você pode querer monitorar ou modificar. No forno a gás, que você vai querer modificar a temperatura, não é? Você quer assar um franguinho, você vai lá, põe o franguinho no forno e diz para o forno, ó, temperatura máxima nesse cara aí, não é? No avião, o que você vai controlar? Você vai controlar a velocidade e a orientação. Você quer que ele vá mais rápido, vá mais devagar? Ou você quer ir para a direita, quer ir para a esquerda, quer ir para baixo, quer ir para cima? Quer voar de lado? Né? Então, essas são as grandezas de interesse. E essas grandezas de interesse, na verdade, são as saídas do sistema. Então, são essas coisas que vão sair do sistema, que você vai ficar monitorando aquela saída, vendo se ela está do jeitinho que você quer. Se não tiver, você vai mandar uma atuação no sistema, para ele modificar aquele valor de saída. Tá? Então, é o que a gente tem aqui. Então, nós já temos o sistema delimitado, né? E temos a saída, né? A saída é a grandeza que a gente escolheu. Bom, já delimitamos o sistema e decidimos a saída. E agora? Bom, precisamos definir como agiremos, né? Como atuaremos sobre o sistema a fim de alterar a sua saída. Não é o que você quer? Tem a saída natural dele. Tu não está afim daquela saída natural dele. Você quer modificar aquela saída para ficar do jeito que você goste, que faça algum bem para você. Então, as entradas são grandezas que acionam ou que atuam no sistema e afetam essas saídas. Então, você vai injetar um troço aqui, vai injetar um sinal aqui, vai injetar uma informação aqui. Essa informação vai modificar o sistema de alguma maneira que, consequentemente, vai modificar a saída. Tá? Então, a entrada é uma coisa que você coloca para modificar. É a sua modificação. Bom, no caso do recipiente com água, né, então, lá no recipiente com água, o que você viu? Que você pode querer, por exemplo, modificar a temperatura, ou pode querer modificar o nível. Para você modificar o nível, o que você vai ter que fazer? Controlar a entrada ou saída de água, né, para o nível subir ou descer. Né? Então, o que você está controlando é o fluxo, não é isso? É o fluxo de água. E no outro caso, né, de controlar a temperatura, o que você está fazendo? Você está ajustando ali uma resistência, né, ajustando um aquecedor, né, para deixar aquela água mais quente ou mais fria. No forno, o que você vai injetar no sistema para controlar a temperatura? Né? O fluxo de gás. Quanto maior o fluxo de gás que você permite, né, mais forte vai ficar a chama e mais quente vai ficar. No avião, o que você vai querer fazer? Você quer mudar a direção ou a velocidade, né? Então, para mudar a direção, você tem que mudar aquelas pecinhas que tem nas asas do avião, né? Tanto nas asas grandes quanto nas asinhas de trás e também naquela asinha que fica vertical, né? Que é o leme, né? Então, você vai ter que mudar, você vai ter que atuar na posição das superfícies móveis do avião. Então, as superfícies móveis do avião são essas coisinhas aí, né? Umas se chamam flaps, outras se chamam ailerons e outras chamam profundor. E a outra é o leme,
né? O leme é aquela que fica lá no rabinho do avião, na cauda do avião, que fica vertical ali, né? Vertical. Flaps e ailerons são irmãozinhos, ficam na asa grande, um do lado do outro, né? Os ailerons são mais externos e os flaps são mais internos. O profundor é como se fosse o flap ou o aileron, só que fica naquelas asinhas lá de trás. Deixa eu ter botado um desenho, né? Esqueci. E se você quiser mudar a velocidade, né? Alterar a saída, que é a velocidade do teu interesse, né? É a propulsão, né? Então está aqui agora o teu sistema completo, né? Com o teu esqueminha completo aqui. Bloco do sistema, né? Que contém a grandeza que você quer monitorar. Aqui está a grandeza, que é a saída, e aqui está a entrada, que é o que você injeta no sistema para alterar a saída. Aí aqui tem uma observação, ó, algumas entradas não são controláveis. Por exemplo, você quer assar aquele franguinho, né? Então você bota o franguinho lá no forno e bota, sei lá, temperatura 250 graus. Não sei qual é a temperatura boa, tá? Mas vamos dizer que 250 graus vai assar o frango rapidinho, né? Não vai queimar ele de uma vez, ainda vai deixar ele maciozinho e suculento. Beleza? Então, 250 graus seria a temperatura boa do forno. Mas isso aqui, na Bahia, lugar quente, né? Que a temperatura externa não vai influenciar muito na temperatura do forno, mas vai assar esse franguinho lá na Sibéria. Você vai ter que botar uns 5 fornos, um dentro do outro, para conseguir assar o bicho. Então é isso. Tá? Então tem algumas entradas não são controláveis. Então tem algumas informações que entram no sistema, né, sem ser a sua entrada que você está injetando conscientemente. Tem outras entradas que entram, que a gente não tem controle, que é, por exemplo, essa temperatura externa. Tá? Ou no avião você quer controlar a direção do avião, mas está uma ventania. Né? Isso vai alterar a forma de que, né, a intensidade que você vai aplicar naquelas placas móveis, né, que tem nas asas, né? Bom, os sistemas que nós estamos interessados aqui no nosso curso, né, são sistemas SISO, tá? Isso é muito parecido com FIFO, né? Só que aqui assim, ó, single input, single output, né? Então, single input, o que é single? Único. Única entrada, única saída, tá? Então, a gente aqui não vai brincar com sistemas com múltiplas entradas e múltiplas saídas, beleza? É uma entradinha e uma saidinha. É o SISO, ou SISO. Tá? Então, está aqui o nosso SISO, uma entrada, uma saída. Aí vem a perguntinha aqui, o que caracteriza um sistema? Tá? O que caracteriza o sistema é a relação da entrada com a saída. É isso que caracteriza. Tá? Então, de forma qualitativa, tá? Existe a forma quantitativa que a gente vai ver depois, em outras aulas. Mas, de forma qualitativa, essa relação ela pode ser direta ou pode ser oposta. Tá? Direta significa o seguinte: se você está aumentando o fluxo de gás, consequentemente você está aumentando a temperatura. Então a grandeza que você está acompanhando, né, que você está modificando, ela tem o mesmo sentido que a entrada que você está aplicando. Então você está aumentando o fluxo de gás,
você está aumentando a temperatura. Até aqui escrito. Ó. Então, num forno, aumentar o fluxo de gás aumenta a temperatura. Num carro, quanto mais você pisa no acelerador, mais veloz fica o carro. Né? E quanto mais pisamos no freio, mais rápido o carro para. Né? Aqui eu não devia ter falado isso. Eu falei, vai bagunçar mesmo. Né? Quanto mais pisamos no freio, mais rápido. Mais. Não devia ser assim. Devia ser, quanto mais pisamos no freio, menor é a velocidade. Né? Quanto maior é o pisão, menor é a velocidade. Né? Para mostrar que eles são opostos. Né? Isso aqui é uma relação oposta. Né? Quanto mais você pisa no freio, menor é a velocidade do carro. Lembra-se que você está monitorando a velocidade. Quanto mais você pisa no freio, menor é a velocidade. Quanto mais você pisa no acelerador, maior é a velocidade. Aqui é direto, e aqui é oposto. Então, o que caracteriza o sistema é a relação entrada e saída. O objetivo do controle: modificar o comportamento de um sistema de forma eficiente. Modificar o comportamento de um sistema de forma eficiente. Então, você quer modificar o comportamento do sistema. Não é isso? Você injeta uma entrada, essa entrada modifica alguma coisa lá no sistema que vai modificar a saída, para deixar a saída próxima daquilo que você quer. Então, o que você está fazendo é você está alterando a relação da entrada com a saída. Tá? Naturalmente, a entrada e saída têm uma relação. Mas se você injeta mais na entrada, né, você está modificando a relação e a saída vai tentar se aproximar daquilo que você está querendo alterar. Tá? Então, essa alteração dessa relação, o objetivo dela é atender aos requisitos do sistema. Ih, professor, o que é requisitos do sistema? Requisitos do sistema, requisito, é aquilo que você quer. Tá? Então, você vai criar um sistema que você quer que ele tenha um comportamento. Esse comportamento, ele é composto de uma quantidade de características. Então, ele tem que ter a característica 1, a característica 2, a característica 3, assim por diante, de forma, né, que a sua saída, em algum momento, alcance o seu valor de referência, aquilo que você está querendo. Complicou? Requisito, requisito do sistema. O cara vai bolar um sistema, ele quer, não, eu quero que o sistema seja assim, assim, assado. Pronto, esses são os requisitos do sistema, o assim, assim, assado. Aí também foi colocado ali, ó, de forma eficiente, né? De forma eficiente significa ser o mais simples possível, quer dizer, com a menor complexidade, o menor custo e a menor intervenção humana possível. Tá? Então tem que ser um sistema simples, tem que ser um sistema que custe pouco, né, ou relativamente pouco, e que a intervenção humana seja mínima. O que é intervenção humana? Pô, você está fazendo uma coisa que é automática. Você quer fazer um sistema automático. Você não quer que vá toda hora, pô, precisa de um cara lá para ajustar as coisas. Não, aí é ruim, né? Então, requisitos de desempenho são características desejáveis da relação de entrada e saída. Né? São as características desejáveis da resposta do sistema para uma determinada entrada. É o que desejamos, o que o sistema faça e de como ele faça. Tá? Depois vai ter um exemplo dos requisitos de um sistema de desempenho.
Ó, normalmente estão associados a requisitos de desempenho a velocidade da resposta do sistema. Vamos ver isso já já. Presença ou não de oscilação. Vamos ver isso também. Quão bem a saída acompanha o valor desejado, que é o valor de referência. O que é velocidade de resposta do sistema? Velocidade de resposta é o seguinte: você injetou uma entrada, quer dizer, você causou uma modificação no sistema. Quanto tempo o sistema vai sentir que houve essa modificação e ele vai causar uma modificação na saída? Tá? Então, o que a gente quer é que você apertou um botão, ou aquele sistema responda rapidamente, né? Logo após você apertar o botão. Só que a coisa não é nem sempre assim. Tá? Então, existe um tempo entre a injeção de uma entrada, a modificação da entrada e a resposta na saída. Existe um tempo, tá? Quanto mais rápido ele responder, melhor, né? E oscilação. Não é desejável que a saída fique oscilando. Tá? Quando a gente mostra um gráfico, isso aqui fica mais fácil de ver. Tá? A gente não quer que a saída fique oscilando, a gente quer que a saída se ajuste rapidamente ao valor de referência, e não fique oscilando nem para cima nem para baixo em torno desse valor de referência. Quer que encoste nesse valor de referência e fique ali para sempre. Tá? Mas, em geral, tem uma tolerânciazinha que permite que no início, né, até ele alcançar o ponto certo, né, possa dar uma osciladinha, tá? Mas que tem que terminar logo isso, não pode ficar para sempre. Por exemplo, quando você entra no elevador, né, então vamos dizer que você está num prédio gigante desse aí, um prédio de 50 andares, não tem ninguém no elevador, você quer chegar rápido no seu destino, então você apertou lá no 50, no 50º andar, e o elevador vai igual um foguete, né? E quando ele chega no andar, em vez de ele já chegar macio e parar no nível, não, ele fica quicando. Ele sobe um pouquinho, ele vai até a metade entre os 50 e 51 e depois volta até a metade do 49 ou 50. E fica quicando com você ali dentro. Tu não vai querer isso, né? Então, esse kick, né, esses saltinhos que o elevador fica dando, e isso acontece, né? Eu já entrei em elevadores mais de uma vez em que isso aí acontecia. Então, ele está oscilando. Então, você não quer que ele oscile, né? Então, a gente quer que o sistema alcance a resposta máxima logo, né? A referência, que ele chegue na referência logo e não fique flutuando ali, não fique oscilando. E depois de algum tempo, né, o tempinho, por exemplo, de ligar e o tempinho e a tolerância para terminar a oscilação, a gente quer que a saída do sistema, né, seja exatamente igual à referência, né, ao valor desejado, tá? Que nem sempre é alcançado, né? Mas pelo menos próximo a esse valor. Então você quer que o sistema chegue logo e fique com o valor próximo a esse valor de referência. De novo, um exemplo do elevador. Você não deseja que o elevador não se deseja que o elevador, está errado isso aqui, né? Não se deseja que o elevador pare muito antes ou muito depois do nível do andar desejado. Por exemplo, você quer ir no 50, só que ele parou acima do 50, do nível do 50. Sei lá, parou 50 centímetros, você vai ter que dar um pulo
do nível do elevador para o nível do andar que que você queria. Ou que ele pare antes, né? Parou 50 centímetros antes, que você vai ter que quase escalar, né? Vai ter que dar um salto ali. Se for uma senhora de, sei lá, de 70 anos, não vai rolar, né, cara? Ela não vai conseguir sair do elevador. Então, é isso. Então tem que... O valor de saída ele tem que estar próximo, bem próximo, se não igual do valor de referência especificado. Então aqui agora a gente vai ver alguns gráficos, né? O gráfico que vai mostrar a saída da grandeza que você está monitorando, a grandeza que você escolheu para controlar, em função do tempo, tá? A gente vai ver esses gráficos para a gente só ter uma noção de como é que são esses gráficos, né? Então, é comum utilizar esses gráficos para facilitar a visualização e a interpretação do comportamento da saída, né? Então, esses gráficos representam os valores das variáveis de interesse à medida que o tempo passa. Então, é a variável, é a grandeza vezes o tempo que a gente vai ver aí nos gráficos. Então, por exemplo, esse gráfico aqui, o que está acontecendo? Essa coisinha que está em azul aqui, ó, isso é a saída do nosso sistema, é a nossa saída. E isso aqui é o tempo. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui você ligou o sistema ligou aqui, ó, imediatamente ele sumiu rápido. Esse aqui é um sistema que teve uma resposta rápida, né? Ele teve uma resposta rápida. Isso que está empontilhado aqui é a sua referência, tá? É o valor que você deseja, só que ele subiu mesmo e deu esse pico aqui, ó, acima. O nome disso aqui, ó, o pessoal gosta de chamar isso aqui de overshoot, tá? Eu não sei qual é a tradução. Depois você olha aí no Google Tradutor, overshoot. É que o pessoal usa essa palavra overshoot. É raro você ver alguém traduzindo, mas acho que é ultrapassar. Depois você olha lá, se você tiver interesse. Mas é overshoot. Então, isso aqui, ó, teve o overshoot aqui, ó. Então, ele atingiu o pico máximo, o valor máximo, que é a função. Tá? Então, aqui é o tempo. Então, foi o seguinte, ó, então aqui o tempo foi passando. Quando chegou aqui, é o tempo em que ele teve o pico máximo. Depois ele deu uma caída, né? Foi abaixo do valor de referência. Então, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a oscilação inicial até ela se acomodar, até o valor se acomodar. Tá vendo aqui, ó? Aqui ele já está se acomodando, tá vendo aqui, ó? A oscilação aqui foi forte, aqui diminuiu um pouco, aqui já diminuiu muito, aqui, ó, já vai continuar acompanhando o valor de referência, tá? Então, isso aqui é o que vai acontecendo no tempo com a variável que você está monitorando, tá? Com a tua saída. Beleza? Nesse exemplo aqui, ó, a gente está monitorando a nossa grandeza de interesse, a altura. A altura de quem? A altura de voo de um drone. Tá? Então, esse gráfico aqui está mostrando o drone. Não é a viagem do drone no céu. Tá? É simplesmente a subida dele. Isso aqui é o tempo. Né? Isso aqui é a contagem do tempo. Então, aqui, essa viagem demorou 6,5 minutos. Nesses 6,5 minutos, né, nos primeiros 30 segundos, né, ele ficou aqui bem baixinho e depois do 30 segundos em diante ele deu uma subida forte até a altura de 2 metros, né, alcançou essa altura aos 2 minutos, ficou nessa altura durante 1 minuto mais ou menos, e depois subiu para essa outra altura aqui, tipo 4 metros, né? Subiu imediatamente, né? Subiu em alta velocidade para 4 metros.
E aí ficou lá nos 4 metros, ou 3,6, ficou lá um tempo, né? Alguns minutos, né? Desde o 3,5 até 5, né? Ficou esse tempo lá em cima, nos 4 metros. E depois de algum tempinho lá em cima dos 4 metros, ele desceu direto, né? E terminando a viagem em 6,5. Então, o que ele está mostrando aqui? Está mostrando o comportamento da saída, que é a altura, ao longo do tempo, tá? Como é que poderia ter sido essa viagem? Simplesmente ele poderia sair na mesma posição, ficar na mesma posição. Então ele está aqui na mesma posição. Vou até botar aqui, ó. Então ele está na mesma posição aqui. Aí 30 segundos ainda não tinha levantado muito, então estava um pouquinho alto aqui. Aí dos 30 segundos até os 2 minutos ele deu uma disparada aqui, ó. Subiu até 2 metros. Depois ficou um tempinho em 2 metros. Aí subiu para 3,6. Aí ficou um pouquinho em 3,6. Um pouquinho, sei lá, 2 ou 3 minutos em 3,6. Depois desceu direto, foi descendo. Pum, voltou para o chão. Pode ter sido só uma levantada vertical. A gente não sabe, a gente não pode dizer o que aconteceu aqui, qual será a viagem que ele fez, como será a viagem no espaço, né, na parte horizontal. A gente aqui só sabe a altura no tempo. Não sei se eu enrolei a cabeça de vocês, né? Com esse gráfico não podemos afirmar nada a respeito do movimento horizontal. Você não sabe se ele passou em cima da casa de um amigo, depois passou em cima da casa de outro amigo, do vizinho, de uma vizinha, tirou foto. Não, você não viu nada disso. Você não pode dizer nada disso. Você só pode dizer que as alturas que ele teve em cada instante de tempo. Beleza? Aqui é outra velocidade de um carro. Então, o que aconteceu com esse carro? Então, esse carro aqui estava parado, né, velocidade 0. Aí acelerou muito. Em 6 segundos, ele atingiu a velocidade de 100 km por hora. Aí ficou ali em 100 km por hora durante algum tempo, durante uns 5 segundos. E depois a velocidade diminuiu. O que é? Provavelmente aquele pisou no freio, pisou com vontade, né? E em 3 ou 4 minutos ele foi para a velocidade 0. Tá? Então o que a gente está vendo? O comportamento da variável de interesse em relação à medida que o tempo passa. Beleza? Então aqui agora uma outra saída de interesse, aqui é o ângulo. O ângulo, por exemplo, é a direção de um navio. Então o navio está navegando em um oceano, uma navegação oceânica, não tem obstáculo nenhum. Então nesse tipo de navegação oceânica, o comandante ou o cara que está responsável pela navegação não é uma correção, não faz uma correção de navegação muito exigente, né? Normalmente faz assim, ó, faz antes do nascer do sol, ele acessa algumas estrelas com o aparelhinho dele lá, né? Isso antigamente, né? Que não tinha GPS, que não tinha nada e tal. O cara pegava lá o aparelhinho, acho que é sextante, né? Esqueci o nome. Esse aparelhinho ele olha para as estrelas, então antes do sol nascer é um horário bom, porque tem algumas estrelas que ficam bem nítidas nesse horário, e ele consegue tirar a posição das estrelas ali, ele consegue fazer uma navegação e tirar a posição dele. Então ele consegue fazer isso. Depois ele faz uma outra medida ao meio-dia e depois faz outra medida
de novo uma medida astronômica, de novo depois do pôr do sol. Então ele faz 3. Então, tipo, de 8 em 8 horas ele corrige a rota do navio, né? Então aqui o navio aqui, então ele provavelmente esse navio estava querendo sair, viajar para a direção norte, né? Porque aqui a gente tem, ó, mais 30 graus para cima, vai subindo aqui, e aqui descendo. Então aqui seria 0 graus. Então ele está viajando em 0 graus inicialmente, né? E aí já foi mudando aqui, ó. Vamos dizer que para aqui ele está tendo uma modificação da rota dele em direção ao oeste, né? Está indo para o oeste. Então o navio foi indo para o oeste, indo para o oeste, indo para o oeste. O capitão acordou e falou: opa, quer dizer, 12 horas depois o capitão acordou, viu, seu navio foi 10 graus para oeste, vamos corrigir a rota. Marujo corrigindo a rota, vamos tantos graus para leste agora. Então vai fazer o inverso. Aí começou, né? Então aqui já foi passando o tempo, né? Está querendo corrigir a rota, só que aqui passou, né? E aqui, só aqui que ele viu de novo que passou. Então aqui ele já vai começar novamente. Então, ó, então aqui ele teve uma variação de 10 graus, né? Aí modificou o leme para compensar, né? Aí voltou, e aqui teve mais uma variação de menos 10 graus. Então aqui teve uma variação de 10 graus para oeste, aqui teve uma variação de 10 graus para leste. Então aqui está dizendo o quanto que ele variou angularmente, né, em relação ao tempo. Aqui o tempo está contando em horas. Bom, então referência é o valor desejado. Um termo muito usado, né, que acho que dificilmente você vai ver referência, você vai ver isso aqui, set point. Tá? Set point, referência, valor desejado, são todos sinônimos. Então, num sistema, estamos interessados no comportamento de sua saída. Não, na verdade, a gente não só está interessado no comportamento da saída, a gente está interessado em modificar o comportamento da saída, né? Na verdade, queremos que a saída acompanhe o valor desejado, que acompanhe a nossa referência, que acompanhe o nosso set point. É isso. Então, a referência é utilizada na definição do valor de entrada. Pô, não entendi nada, né? Referência é utilizada na definição do valor de entrada. Vamos pensar, o que é o valor de entrada? Entrada é uma modificação que você está causando no sistema para obter a saída desejada, né? Então, a referência, ela é usada, então, para gerar essa entrada. Essa entrada, essa modificação que você vai fazer, tem que ser uma variação, tipo, proporcional a essa referência aqui. Beleza? Outro termo aqui, erro de rastreamento ou só apenas erro, né? É a diferença entre o valor desejado, entre a referência, entre o set point e o valor de saída real naquele instante. Tá? Então, esse erro ele é computado assim, ó, o valor desejado menos a saída. Aqui vai ter um errinho, né? Vai ter um erro, esse resultado aqui é um erro. A não ser que o valor desejado e a saída sejam iguais, aí não tem erro, é zero. Então, enquanto o erro é diferente de zero, né, esse erro que é levado para o seu controlador, e o seu controlador vai analisar o erro e aplicar uma força ou uma modificação suficiente, vai injetar uma entrada suficiente para fazer com que aquele erro diminua. Então, vai ser assim, as várias retroalimentações ou realimentações do sistema vão à tentativa de reduzir esse erro aí para zero. Então, está aqui, o que a gente está falando é o seguinte, que
a referência, né, algo proporcional à referência, né, vai ser injetado no sistema para que a saída fique próxima da referência, né? Que a subtração de saída menos referência, ou de referência menos saída, seja zero, que é o erro igual a zero. Então, você vai injetar uma entrada que tenha um valor tal que consiga fazer com que a saída fique próxima da referência. Então, tem que ser alguma coisa ligada a isso aqui. Esses dois valores estão ligados de alguma maneira. Então, normalmente, a partir da referência, definimos o valor de dentro. Tá. Então, exemplos. Então, caso do forno a gás. Então, definimos a entrada de acordo com o valor desejado, né? Então, como é que funciona lá no teu fogão? Não tem um botãozinho que você gira? Né? Então, quanto mais você gira, quer dizer, mais ou menos, né? Você gira até um determinado ponto, tem um valor máximo e depois ele cai de novo, né? Então, o ângulo do botão é que vai dizer a quantidade de gás que vai ser injetada no sistema, né, no forno. E essa quantidade de gás, quanto maior é a quantidade de gás, maior vai ser a temperatura. Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero 200, eu quero assar o meu franguinho com 200 graus centígrados, né? Então, como é que tu vai fazer isso? Tu vai girar o botão, né, vai fazer um ângulo nesse botão que seja proporcional a gerar esse 200 graus centígrados. Não é isso? Então, a gente define a entrada ajustando o ângulo do botão. Então, você não sabe o que é o ângulo do botão? De repente você nem sabe que botão é esse, né? Na tua casa tem fogão, mas você é aquele filho ou filha que nunca ferveu uma água, né? Nunca ajudou a mãe em nada, né? Então você nunca viu um botão de fogão. Mas aquele que já ajudou a mãe ou já fez alguma coisa no fogão, sabe o que é um botão de fogão e está aqui, ó. Então está aqui o botão do fogão. O que você vai fazer? Né? Você quer 200 graus centígrados. Então você vai girar ele, né? Então vai formar um ângulo aqui, ó. Forma um ângulo, né? Isso aqui vai gerar uma abertura lá na torneirinha do gás, né? Aí vai deixar passar uma quantidade de gás que é o suficiente para alcançar esses 200 graus. Claro, se o cara que construiu, se o fabricante do forno, do fogão ou do forno for um cara sério, for um fabricante sério, ele fez testes, né? E que nesses testes ele definiu que ângulos dariam quais temperaturas, né? Então, girando esse ângulo aqui, ele falou assim, ó, se você girar esse ângulo até aqui, você vai conseguir 160 graus. Mas se você girar até aqui, ó, se deu quase 360 graus, você vai gerar uma temperatura de 280 graus. Beleza? Então, ó, o set point ou a referência, ela define como vai ser a sua entrada, né? Não está definindo aqui, ó, pô, eu quero 200 graus, então você vai gerar 200 graus, ó, fiz esse ângulo aqui de 180 graus, coloquei um ângulo de 180 graus, beleza, então vai gerar a temperatura aqui de 200 graus, tá? Então, esses valores aqui, ó, eles estão interligados de alguma maneira, né? São proporcionais entre si. Não proporcionais numericamente, são proporcionais em termos do resultado que acontece, né? Então, mais temperatura, mais ângulo. Então, o ângulo do botão afeta o fluxo de gás, que será queimado, produzindo calor e aumentando a temperatura do sistema. Tá? O erro é a temperatura desejada, 200 graus,
menos a temperatura que realmente está do forno, né? 200 graus menos a temperatura real. Nós mortais, né? Os nossos fogões não têm essa respostinha aqui em temperatura. Você não tem lá um termômetro nem nada dizendo, né, que ó, tá tanto, a temperatura tá tanto. Então, você tem que acreditar, né? Tá, mas se você quisesse detectar a diferença, se tem um erro ou não, você tem que fazer a subtração disso, medir quanto é que está a temperatura lá e fazer a subtração disso menos aquela temperatura que você mediu. Aí no caso do carro, né? Então a saída que você está monitorando é a velocidade e a entrada é o ângulo do pedal do acelerador. Ângulo, professor, do pedal? É, filho, quando você aperta o pedal, você não sente que o teu pezinho ele faz um movimento assim angular? Não é? O teu pezinho não vai reto, ele vai fazendo um movimento, né? O calcanhar está apoiado no chão, então ele faz um movimento em volta do calcanhar, né? O calcanhar é o ponto de apoio e ali quanto mais você pisa no acelerador, né? Vai modificando o ângulo ali do acelerador. Tá? Então aqui a tua entrada, né? Ela vai ser o ângulo do pedal, né? O ângulo do acelerador, né? Quanto maior esse ângulo, mais combustível vai ser injetado e finalmente vai ter uma maior velocidade. Tá? Então, se você quiser 100 km por hora, você vai dar uma pisada, vai fazer um ângulo tal que vai corresponder a essa velocidade toda aqui. Né? Ah, professor, eu quero meu carro vai a 100 por hora, eu nem piso no pedal do acelerador, só encosto o dedinho e ele vai. Ah, larga a mão de ser mentiroso, que não acontece isso. Você tem que pisar no pedal com força para gerar 100 km por hora. É claro, depois que você já está a 100 km por hora, você só mantém ali, o pé ali, você não vai fazendo mais nada, só vai mantendo. Né? Então aqui está falando um monte de coisa aqui que significa o seguinte: pisou no acelerador, aumenta a velocidade porque aumentou a injeção de combustível. E o erro vai ser a velocidade desejada menos a velocidade real que está acontecendo. Então, a força que você faz lá no acelerador, né, que gera um ângulo no acelerador, é o que você imagina para a velocidade de 100 km por hora, mas pode ser que você não alcance isso, né? Só que aí no carro você tem um velocímetro que fica te dando a velocidade real. Então você, através do velocímetro, você vai pisando mais ou pisando menos até chegar na velocidade que você quer. Né? Olha aí, ó. Né? Coisa que você não conseguia com forno, né? Com forno você não consegue. A não ser que você tenha um forno que você tenha medição de temperatura do forno. Aqui você consegue, porque você tem um feedback do que o velocímetro está te dando, está te realimentando a informação sobre a velocidade. Então, você sabendo que a velocidade, por exemplo, você quer 100 e está 80, então você vai vir com um errinho de 20, né? Então, você vai dar uma apertadinha assim para alcançar esses 20. Beleza? Bom, então aqui normalmente são essas letrinhas que a gente usa aqui em sistemas, né? Então, a referência, você vai usar o R de T, né, que é em relação ao tempo, U de T, que é a entrada, e Y de T, a saída. O erro vai ser representado por E de T, que é igual a referência menos a saída. Lembrando que todas as grandezas aqui estão variando com o tempo. Aí vamos lá para exemplo de requisitos. Né? Então, por exemplo, o requisito é o seguinte, ó, o sistema deverá. Aí, nesse deverá que você está vendo, vai ter que ter isso. Tá? Vai ter que ter essas características. Bom,
ele tem que seguir uma referência degrau. Referência degrau, função degrau, é um valor constante, é uma reta paralela ao eixo x, ao eixo dos tempos, tá? É um valor que fica constante, não é lá, valor constante diferente de zero. Então, é uma reta paralela ao x, né? Quanto mais alto esse degrau, né, mais força você tem que dar na sua entrada, né? Mais intensidade tem que dar na sua entrada. Depois no desenho a gente vai ver o que é um degrau, você vai entender. Aí esse sistema tem que ter uma certa velocidade de resposta e tem que ter erro menor do que 10%. Então são requisitos que o cara está falando que ele quer para o sistema. Tá? Bom, usando o exemplo do carro, então a referência você quer, o que você quer? Você quer atingir uma velocidade de 100 km por hora. O teu carro está parado. Então você tem que fazer com que ele vá para 100. Então esse 100 km é o degrau. É o degrau que você está dando para o sistema. Ó, tem que ligar e ir para 100. É isso que ele está falando. Vai sair do zero e ir para 100. O degrau está te dizendo isso. Que a partir do instante zero, né, o carro tem que começar a ir para 100 km por hora. Sair da velocidade real. E que ele tem que acelerar de 0 a 100 km em 8 segundos. Tá? E o erro tem que ser menor que 10%. Então vamos ver isso aí. Então está aqui o teu sisteminha de coordenadas, né? Então você tem aqui o y, que é a velocidade em km por hora, que é a grandeza que você vai monitorar, né? Que é a saída. E aqui está o tempo, então é a sua saída em relação ao tempo passando. Tá? E o tempo está em segundos. Então, aqui está a função degrau que você está colocando. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Olha o degrauzinho. Estava em 0, subiu para 100. É o degrau. Ó. Isso aqui é um degrau. Você estava aqui, subiu no degrau. Viu? Antes de 0, não importa, não queria saber quanto é que está, mas a partir do 0 você tem que ir para 100. Beleza? Esse é o degrau. Então o degrau está dizendo que você quer a sua resposta em 100. Né? O degrau aqui está sendo usado para dizer qual é a tua referência. Beleza? Aí outra coisa que ele diz também é que tem 10% de tolerância. Tá? Pode ser 90 km por hora, pode ser 110 km por hora que ele está aceitando. E outro requisito é que ele tem que chegar a 100 em menos de 8 segundos. Beleza? Então aí você viu lá, monitorou a grandeza e viu que o teu sistema está respeitando, né? O teu sistema, a saída está atendendo aos requisitos de desempenho. Então tá vendo aqui, acelerou, chegou a 100 em menos de 8 segundos, né? Ou em 8 segundos. Deu uma flutuada, né? Deu uma oscilação, mas uma oscilação que ficou aqui dentro da tolerância, né? Depois se ajustou a velocidade de referência. Tá? Então, está atendendo os requisitos. Agora, esse aqui que está em vermelho, olha aqui, ele só atingiu os 90 km por hora em, sei lá, em 15 segundos. Né? Então, quer dizer, ele tá bem fora dos requisitos. Né? Então, essa em vermelho aqui, essa resposta aqui, ela não atende aos requisitos do sistema. Então, entendeu o que é o requisito? Requisito é obedecer às características desejadas. Aqui o verdinho está obedecendo as características, está atendendo as características desejadas. O vermelhinho não está. Tá? É isso aí. Então, pessoal, aqui é fim da parte 1. A parte 2 vai existir parte 3, 4, 5, sei lá quantas, até
terminar de falar sobre controle, né? Essa parte introdutória, porque a gente só vai ficar na introdução, a gente não vai se aprofundar, né? Mas vamos aprender bastante, né? Espero que a gente aprenda bastante sobre controle. Mas hoje foi a parte 1. Amanhã, não necessariamente a parte 2. Amanhã pode ser sensores, pode ser transdutores, pode ser condicionamento de sinal, pode ser conversor analógico digital, pode ser uma programação em Arduino. Vão ser assim as aulas, tá? Então vai correr o controle vai correr em paralelo aos outros assuntos da disciplina. Beleza? Tá, ó. Obrigado por ter assistido e até a próxima.